paz, filhos e filhas. Creio que nós estamos encerrando aí a nossa série. E falando em João capítulo 17, com toda certeza, se você fizer uma leitura mais apurada, você vai encontrar muitas outras coisas, você vai encontrar muito mais alimento, porque a palavra de Deus é alimento. E a gente precisa debruçar na oração sacerdotal de Jesus, porque foram quase que as últimas palavras, né, que Jesus ele trocou com seus discípulos. E a gente sempre precisa dar muita atenção às últimas palavras. Essas palavras, elas precisam ficar gravadas na nossa mente e no nosso coração. Um dos temas centrais de João 17, que ele está orando pelos seus discípulos, orando pela sua igreja, é a unidade da igreja. E eu quero terminar falando sobre isso. Quero terminar falando da necessidade de nos santificarmos na verdade. No verso 15 ele diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E aí verso 17: santifica-os na verdade. Não é a minha verdade, não é a verdade como nós aprendemos dos nossos pais, não é a verdade como nos está sendo apresentado pela sociedade, a suposta verdade, mas há uma única verdade que deve se tornar a estrada pelo qual nós vamos percorrer. Eu quero dizer que só Deus pode iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração, só Ele pode nos ajudar, porque nós somos bombardeados por valores, nós somos bombardeados por direcionamentos que não são de Deus para a nossa vida. Nós somos bombardeados por valores que tentam de todas as formas, pelo contrário, trazer sobre a nossa vida maldição, peso sobre a nossa caminhada. E às vezes nós não sabemos por que está dando tudo errado. Por que as coisas não estão fluindo? Por que eu não sou feliz? Por que meu casamento não dá certo? Por que eu não consigo prosperar? Por que a minha profissão, eu não consigo ser feliz na minha profissão? Por que ainda que eu tenha as coisas, eu não consigo dormir? Por que eu tenho depressão? Por que a minha vida vive em tantas crises, em tantas adversidades? Às vezes, porque nós estamos colocando valores na nossa vida, estabelecendo princípios para a nossa vida que não são de acordo com a verdade de Deus. Só há uma verdade, e a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos entender que nós carregamos essa verdade em nós. Nós carregamos essa verdade em nós. E quando essa verdade está presente na nossa vida, eu já disse isso e vou tornar a dizer mais uma vez, Deus não apenas vai colocar a nossa vida em ordem, mas o mundo à nossa volta também vai viver debaixo de uma nova ordem. Eu tenho certeza absoluta, eu tenho aprendido, eu tenho lido um livro chamado Eclésia, vocês viram na segunda-feira, eu fiz a apresentação desse livro, que não apenas afeta o templo, a sinagoga, não sei se você já estudou sobre isso, mas o templo, ele precisa ser visto como, e era visto no passado, como habitação de Deus. Deus estava ali no templo, né? O templo era um lugar onde Deus estava. E a sinagoga era um lugar que os religiosos eles iam para aprender a palavra, para discutir sobre a palavra. Então, o templo, o lugar de Deus, a sinagoga, o lugar do ensino da palavra. A igreja é um lugar onde Deus está, é um lugar onde a gente aprende a palavra, mas não é onde nós exercemos a nossa missão, nem a nossa fé. Não é onde nós aprendemos a viver a verdade de Deus. A verdade que Deus quer nos ensinar afeta a nossa vida de tal forma, de tal maneira, que aquilo que estava em desordem é colocado em ordem. Aquilo que não era passa a ser, porque Deus, e aí não tem jeito. Ou nós entendemos dessa forma e vamos viver uma vida abundante, vamos viver uma vida cheio de alegria, cheio de bênção, cheio de vitória, porque é assim que eu creio. O meu Deus veio a essa terra para me dar vida, e vida em abundância. E Ele rogou para com a minha vida, para que o Pai pudesse me ajudar a me livrar, santificar a minha vida,
é eu me afastar dessas coisas, é eu me libertar dessas coisas que ainda me prendem a esse mundo, que ainda me prendem ao pecado, ao sofrimento, para que eu possa gozar de uma vida abundante em Cristo Jesus. E aí ele ora para que nós, como povo de Deus, porque o Evangelho não é vivido de forma isolada. Eu não vivo o Evangelho enclausurado. Eu vivo o Evangelho comunitário. O meu Deus é um Deus que é nosso, é o Pai nosso. E aí, vivendo essa vida comunitária, nós vamos afetar a sociedade. E aí eu termino dizendo o seguinte: Deus quer que a igreja não seja influenciada, mas sim, Deus quer que a igreja influencie essa terra. Nós temos que impregnar a cidade de Cabo Frio com a verdade de Deus, com o Evangelho de Deus. Nós temos que impregnar a nossa cidade com o Evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma, que renova, que traz vida, que traz esperança, que traz mudança para o ser humano. Eu oro pela transformação de Cabo Frio, eu oro pela transformação das famílias, eu oro para que, vivendo em unidade, para que a igreja manifeste o reino de Deus em unidade. Eu oro para que a igreja manifeste o reino de Deus fora das quatro paredes, e aí, influenciando a sociedade à nossa volta, nós possamos viver em uma cidade melhor, nós possamos viver numa cidade mais justa. Eu creio que a igreja vivendo em unidade, não é a igreja metodista Betel, não, eu estou falando da igreja do Senhor. Eu fiz um desafio no culto de quarta-feira, eu fiz um desafio de que no final dessa pandemia, no final dessa quarentena, o povo de Deus, a igreja do Senhor presente em Cabo Frio, se reúne em praça pública. Nós já acordamos com o pastor Rafael, nós já acordamos com o pastor Samuel, o pastor do ID e o pastor do SEI. Nós vamos estar em um sábado, ou quem sabe, nós vamos estar 4 sábados consecutivos na Praça de São Cristóvão. Não é para defender a nossa bandeira, não é para pedir, Senhor, aviva Betel, ou aviva o SEI, ou aviva o projeto ID. E também não é restrito a essas 3 igrejas. Eu quero desafiar, quem sou eu, na verdade? Mas eu quero desafiar os pastores dessa cidade, pastor da Presbiteriana, pastor Luiz Carlos, ao pastor Renan Belas, que é o pastor da Lagoinha, o pastor da Assembleia de Deus, que acho que é o pastor Samuel, não é isso? Eu quero desafiar a igreja do Senhor presente nessa cidade. É a unidade da igreja, é o reino de Deus manifesto em praça pública, toda boca confessando Jesus Cristo como Senhor, todos nós pedindo, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, tem compaixão da sua igreja, traz, Senhor, unidade para a sua igreja, para que a unidade traga avivamento. Eu tenho certeza que você conhece histórias como do que aconteceu nas Ilhas Fiji. Eu tenho certeza que você conhece a história dos grandes avivamentos. Não é para uma denominação, é para o povo de Deus, é para a igreja do Senhor. E o Senhor Jesus orou por esta igreja. A igreja precisa abandonar os valores egocêntricos desse mundo. A igreja precisa absorver os conceitos do reino de Deus, onde nada é meu, tudo é nosso, o Pai é nosso, o reino é nosso. Aquilo que Deus vai fazer através da unidade da igreja. Que assim seja, a igreja unida, a igreja manifestando o reino de Deus, vivenciando os milagres do Senhor, para que um avivamento chegue nessa cidade, para que nós possamos transformar Cabo Frio. Você ora comigo, por favor, e você pede ao Senhor, vamos nos unir nesse propósito. Cabo Frio transformado. Eu profetizei quarta-feira, vou profetizar agora. Eu quero crer que nós não vamos ter mais esse índice de pessoas morando nas ruas, nós não vamos ter mais esse índice de desemprego, nós não vamos ter mais a corrupção na nossa cidade. Nós vamos mudar em nome do Senhor Jesus os bairros como Manel Correia, como Jacaré e outros bairros que são perigosos na nossa cidade. Nossa cidade vai viver um tempo de paz. Igreja do Senhor, acorde, desperte. Vamos viver o avivamento genuíno, avivamento provocado pelo nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento uns com os outros e a nossa postura de fé. Que Deus te abençoe. Vamos nos unir
Passe essa mensagem para o seu pastor, passe essa mensagem para outras pessoas, porque você vai ouvir falar disso. O povo de Deus reunido em praça pública. Eu quero crer que nós vamos inundar esse bairro de São Cristóvão e a glória do Senhor vai vir sobre esse nosso ajuntamento solene, através da unidade da igreja. O Senhor vai estar salvando, libertando e trazendo sinais e maravilhas. As nossas igrejas, elas vão viver um tempo novo. É o que nós profetizamos e declaramos, um novo tempo para a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.